Jesus conhece nossas enfermidades físicas, espirituais e emocionais. Convido você a lermos o texto que se encontra em João capítulo 5, a partir do versículo 5 e o versículo 6, que diz: um dos que estava ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando ouviu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? A pergunta de Jesus foi: você quer ser curado? O Evangelho de João cita 7 sinais ou milagre de Jesus, todos com o propósito de provar que Jesus é Deus, baseado em João capítulo 1, do versículo 1 e o versículo 14. E um desses sinais é a cura do paralítico. Segundo João capítulo 5, versículo 14, que diz assim: mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. Segundo esse versículo, em sua juventude, esse homem cometeu um pecado que lhe deixou paralítico. Além da sua paralisia física, esse pecado também trouxe a paralisia dos seus sonhos, dos seus projetos de vida, e trouxe grandes sofrimentos físicos, espirituais e emocionais. O texto também nos informa que esse homem já morava ali à beira do tanque de Betsaida há aproximadamente 38 anos, possivelmente crendo na superstição popular de que um anjo de vez em quando descia e a água se movia e o deus Asclépio curaria a sua enfermidade. Porém, as águas medicinais e muito menos o deus Asclépio não poderia curá-lo, mas somente uma pessoa poderia ajudá-lo ou libertá-lo: o médico dos médicos. E Jesus, cumprindo a vontade do Pai, entrou naquele hospital público. O texto é claro em afirmar que Jesus viu e também sabia que ele vivia há muito tempo naquela situação. Observe no versículo 6 do capítulo 5, versículo: quando ouviu, veja que aparece o verbo viu, deitado, e também soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo. Então aparece aí dois verbos, o verbo vendo e o verbo sabendo. Jesus, sendo Deus onisciente, sabia do seu passado e estava vendo a sua condição atual e também estava vendo o seu futuro. O passado, o pecado que cometeu, a condição atual, a paralisia, o abandono da família, dos amigos, da sociedade, e o seu futuro, se não fosse curado, morreria naquela situação. E aqui nos cabe uma pergunta: o que podemos aprender com esse texto, com essa primeira verdade do texto de João capítulo 5, do versículo de 1 a 15, que é a cura do paralítico no tanque de Betsaida? A primeira verdade que aprendemos dentro desse primeiro tópico é que Jesus nos conhece. O autor de Hebreus, em Hebreus capítulo 4, versículo 13, nos afirma que o Senhor tem o
conhecimento íntimo de todas as coisas. Isso significa que, assim como Jesus conhecia a real realidade e necessidade do paralítico, de igual forma ele nos conhece. Jesus conhece a sua dor, a sua angústia, o vazio que você sente no coração, a sua crise. Ele tem nas mãos o diagnóstico da minha vida e da sua vida. E nenhuma superstição ou simpatia ou ritual religioso pode nos libertar, pode nos salvar. Somente Cristo Jesus. Creia em Jesus e seja liberto. A segunda verdade que aprendemos é: o pecado nos afasta de Deus e das pessoas. Esse homem estava sofrendo por consequência do seu pecado, como afirma no versículo 14 do capítulo 5. Estava sem amigos, sem esperança, sem família, sem um projeto de vida. É o preço que pagamos pelo pecado. Aquele homem estava pagando o preço da sua escolha. Mas a boa notícia é que Jesus perdoa os nossos pecados e nos livra da culpa. Não importa o tempo, o tamanho e a consequência do pecado. Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 20, nos assegura dizendo: mas aonde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Creia em Jesus e seja liberto. Então, essa é a primeira lição e a primeira verdade que aprendemos com o terceiro milagre que é registrado dentro do Evangelho de João, a cura do paralítico do tanque de Betsaida. Jesus conhece as nossas enfermidades físicas, espirituais e emocionais. Quero aqui te convidar, se você ainda não é um inscrito e aí você ainda não me segue aqui no canal no YouTube, convido que você se inscreva-se no meu canal, ative o sininho para receber todas as notificações do conteúdo que vai ser colocado por aqui. Que Deus te abençoe. Amém.